Olá, pessoal! Meu nome é Kylie e eu tenho 16 anos. Você já notou que muitos adultos proíbem seus filhos de fazer quase tudo? Os pais dizem como seus filhos devem se vestir, que música devem ouvir e de quem eles podem ou não ser amigos. Mas será que isso é realmente a coisa certa a se fazer? Bom, hoje eu quero te contar a minha história. Depois de escutá-la, você perceberá que esse problema pode ser ainda mais grave do que parece. Eu e minha irmã mais nova, Margot, éramos adolescentes comuns. Nós sempre tentávamos nos vestir com estilo. Tingíamos nossos cabelos de cores vivas e usávamos maquiagens ousadas. Por que não? Quase todas as crianças da nossa escola eram assim também. Porém, nossa mãe sempre ficava muito chateada com a nossa aparência. Ela achava que estávamos sendo ousadas demais e queria que agíssemos e nos vestíssemos mais modestamente. Ela simplesmente não entendia nada sobre as tendências contemporâneas. Ela tentou discutir conosco várias e várias vezes, mas foi em vão. E depois que ganhei uma tarântula chamada Gustav, ela finalmente desistiu de mim. Mas um dia, nossa família teve alguns problemas e tivemos que nos mudar para outra cidade. Era uma pequena cidade, na divisa do estado. Alugamos uma casa e nossa mãe começou a procurar uma escola nova para mim e para Margot. Nossos novos vizinhos disseram a ela que havia uma escola maravilhosa nas proximidades. Aparentemente, todos os pais das crianças que estudavam lá só tinham coisas boas a falar sobre aquela escola. Naturalmente, nossa mãe não hesitou em nos matricular nela. Sendo bem honesta, a escola era realmente extraordinária. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo antes. A escola era perfeitamente limpa e arrumada. Nenhum dos alunos corria pelos corredores, gritava ou discutia em sala de aula. Eles se vestiam de um jeito muito estranho e pareciam nerds. Uma escola inteira de nerds. Como assim? Fiquei surpresa. Como será que eles faziam para não ter absolutamente nenhum encrenqueiro por lá? A diretora da escola se chamava Sra. Ratched. Quando ela viu eu e Margot pela primeira vez, ela pareceu surpresa no início, mas depois sorriu e nos cumprimentou. Ela era uma mulher muito atenciosa e parecia ter uma mente muito aberta. Ela ouviu o pedido da nossa mãe e disse imediatamente que aceitaria minha irmã e eu em sua escola. Não se preocupe, senhorita. Vou transformar suas meninas em verdadeiras damas, ela disse. O que ela quis dizer com isso? Eu fiquei muito inquieta, mas a nossa mãe estava nas nuvens. Ela adorou a escola e gostou da diretora e de sua promessa. Eu espero que vocês deixem seus hábitos ridículos para trás e se tornem pessoas normais aqui, ela nos disse. No dia seguinte, Margot e eu acordamos, vestimos as roupas mais malucas que tínhamos em nosso guarda-roupa, nos maquiamos e fomos para a nossa nova escola. Eu até levei o Gustav comigo para não ficar entediada na aula. No primeiro dia, todos na escola nos olharam surpresos e sussurraram pelas nossas costas. Claro, parecíamos estranhas em comparação com todas as outras crianças bem vestidas. Tentei explicar por que nós éramos assim e por que eu tinha uma aranha de estimação, mas eles pareciam não entender. Decidi simplesmente ignorar os olhares surpresos e seguir com a minha vida. Eu encontrei a Margot durante o intervalo e ela me disse que já tinha feito uma amiga. Estava tudo indo bem, mesmo que todos agissem como zumbis. No geral, eu gostei da nossa nova escola. Claro, também havia algumas coisas estranhas e diferentes lá. Por exemplo, uma vez por semana, eles faziam uma grande reunião. Todos os alunos tinham que ir até o grande salão e a diretora, a Sra. Ratched, fazia um longo e tedioso discurso sobre a importância de ser diligente e organizado. A voz monótona dela me deixava com vontade de cair no sono. Era impossível suportar ela falando, mas os outros alunos não pareciam ligar para isso e ouviam todo o discurso dela de boca aberta. O que havia de errado com eles? Uma vez, eu não aguentei. Levantei bem no meio da reunião e fui embora. Eu vi a Sra. Ratched olhando para mim com desagrado, mas eu estava farta daquelas palestras chatas. Minha irmã, no entanto, continuou sentada ao lado de sua nova amiga, ouvindo o discurso da diretora. Quando cheguei à escola no dia seguinte, imediatamente percebi que os outros alunos estavam me olhando de forma estranha. Eles pareciam desconfiar de mim e começaram a sussurrar ainda mais pelas minhas costas. Quando entrei na sala de aula, todos ficaram em silêncio depois de me ver, embora eles claramente estivessem discutindo algo. Não gostei nem um pouco dessa atitude deles, mas não havia nada que eu pudesse fazer. E quando eu estava passando pelo corredor após uma das aulas, de repente, ouvi um dos alunos sussurrando atrás de mim. Todo mundo diz que a garota nova é louca. Isso doeu muito. Parecia que eles já haviam começado a espalhar fofocas sobre mim, sem nem me conhecer.
E isso aconteceu logo após eu ter abandonado aquela reunião chata. Definitivamente, havia algo acontecendo lá. Em casa, eu não consegui evitar e contei à minha mãe que a nova escola não era tão boa assim. Parecia que eu não era bem-vinda ali. Porém, por algum motivo, minha mãe não concordou comigo e disse: apenas seja como todo mundo, Kylie. Vista-se como os outros e haja como eles. Isso me irritou muito. Eu disse à minha mãe que não queria ser como eles. Eu só queria ser eu mesma. Decidi que não desistiria dos meus ideais e mostraria a eles o que era verdadeira liberdade. No dia seguinte, agi deliberadamente, de maneira muito desafiadora na escola. Eu ri alto, corri pelos corredores e escrevi algo idiota, mas engraçado, na lousa da sala de aula. Os outros alunos me observaram em choque e sussurraram cautelosamente uns com os outros. Mas fiquei satisfeita comigo mesma. Ninguém poderia me fazer ser qualquer coisa que eu não quisesse. Mas eu ainda não tinha feito tudo o que queria. Todo mundo na escola começou a realmente me odiar depois disso. Ninguém falava comigo. Todos se sentavam longe de mim no refeitório. E até mesmo os professores me olhavam com olhares estranhos. Eu ainda não conseguia descobrir o que havia de errado com todos eles. Porque ninguém queria agir como um adolescente normal. Todos pareciam robôs, obedientes e organizados. E então, de repente, vi minha irmã durante o intervalo. Mas o que havia de errado com ela? Eu nem reconhecia Margot no começo. Ela tirou toda a tinta do cabelo, parou de usar maquiagens, tirou todos os piercings e estava vestida assim como todo mundo. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu imediatamente agarrei a mão da minha irmã e a puxei até um canto para termos uma conversa. Margot, o que é de errado com você? Por que você está assim? Eu perguntei à minha irmã surpresa, mas ela disse que estava bem. Ela se sentia confortável desse jeito e queria ser boazinha e bonita como os demais. A senhora Ratched disse que é hora de você mudar também, a Margot disse alegremente. Fiquei com medo. Ela não parecia mais minha irmã. Aconteceu algo com ela e isso a fez mudar. E a diretora definitivamente estava envolvida. Quem era a senhora Ratched? Eu tinha que descobrir como e por que ela fez isso com a minha irmã. Liguei um computador e tentei encontrar algumas informações sobre a diretora na internet. Nas primeiras pesquisas, não consegui encontrar nada. A diretora não estava em nenhuma rede social. Mas então, por um acaso, me deparei com um artigo científico e descobri que a senhora Ratched era uma cientista no campo da psiquiatria. Ela vinha conduzindo experimentos científicos relacionados à hipnose e até havia feito algumas descobertas importantes nesse campo. Então, era disso que se tratava. A diretora simplesmente hipnotizou toda a escola. Não é à toa que todos os alunos a ouviam de boca aberta, enquanto eu quase caía no chão na reunião. A senhora Ratched transformou todos os alunos em zumbis de verdade e os ensinou como deveriam se comportar e os influenciou a serem bons estudantes. Mas isso não estava certo. Ela não tinha o direito de fazer isso. Todas as pessoas devem ser livres para fazer o que quiserem. Eu tinha que impedi-la o mais rápido possível. Então, corri até o corredor da escola e comecei a parar os alunos um por um e dizer a eles que eles haviam sofrido uma lavagem cerebral e não deveriam agir dessa maneira. Mas ninguém